Pessoal, essa introdução é para aqueles amigos que estiverem experimentando ausência de som no vídeo. Bom, pessoal, como eu comentei no vídeo do Sanremo linha 910, que ele seria um dos 5 canivetes que eu manteria se só pudesse ter 5 canivetes, eu não iria fazer esse vídeo como primeiro vídeo do ano, ia ser outro, mas já que os amigos mostraram interesse e pediram para eu mostrar e falar um pouco sobre esses canivetes, vamos a eles. Não são esses que estão aqui, tá? Se bem que todos eles poderiam perfeitamente ocupar esse espaço, tá? Vamos dizer que seria segundo time, alguma coisa desse tipo, e que, por exemplo, eu ficaria na dúvida entre um dos titulares e alguns desses, sim, é verdade. Mas não seriam esses 5 aqui, tá? Vamos chegar para lá. Seria mais esses aqui, sendo que tem mais de 5 aí, Cabral. Sim, tá faltando inclusive um que é o de uso direto dos Vantage, o que teve a lâmina modificada. Mas eu considero isso aqui como um só. Não, Cabral, não vale, porque aí tem 13C26, 420HC e S30V. Se você tiver, e o outro também é em 13C26, se você tivesse que escolher só um, eu falei, bom, gente, como já tem um S30V aqui, provavelmente dos Vantage seria o em 13C26, como esse aqui, de empunhadura em bambu tratado, tá? E por que da escolha desses canivetes, gente? É muito simples. É uma questão de desempenho, basicamente, tá? Em geometria, esses Vantage são, antes deles, já que eles foram adquiridos primeiro do que este, eu nunca tive um canivete com habilidade de corte tão alta. O paquímetro entra entre 10 e 11 milímetros, dependendo de qual deles. O paquímetro travado a 1 milímetro entra entre 10 e 11 milímetros, dependendo se é o Vantage Pro em S30V, curiosamente, que é esse aqui, é o que o paquímetro entra até mais, entra 11 milímetros e pouco, tá? O 13C26, um deles entra 10, o outro entra 11, o 420HC acho que entra, não me lembro se é 10 ou 11 também, mas é por isso, a construção, a geometria, basicamente, gente, as minhas escolhas recaem por causa da geometria, tá? A grosso modo é isso. É lógico, material, tipo de construção, desempenho, mas o desempenho está ligado à geometria, tá? Então, o Buck Vantage seria um deles. Qual deles, em 420HC, 13C26 ou S30V, tanto faz. Se a geometria é a mesma, tanto faz. Porém, se eu tivesse que escolher só um, quase certamente seria o 13C26, tá? Por questão de características gerais do aço, tá? Muito bem. O outro é o que eu já comentei, o Sanremo linha 910, esse aqui é o 910 Plus, tá? Por quê? Geometria atual, tá? Não geometria original dele. Geometria atual, que eu fiz o regrind dele, transformando praticamente em full flat verdadeiro, e pelo aço, 12C27, tá? Que é basicamente o 13C26, gente. O 13C26, na prática,
teria capacidade de endurecimento um pouco maior, então você poderia ter uma lâmina um pouco mais dura. Mas na prática não é o que você vê nas linhas de canivetes e facas. Além de você praticamente não ver mais o 13C26, você só acha o 12C27, que é quase um irmão gêmeo, gente. A diferença é que, em tese, o 13C26 poderia ser trabalhado na casa de 62 RC e o 12C27 na casa de 60 RC, 61 com muito boa vontade. Só que o que a gente vê é que, na verdade, esses canivetes costumam estar na faixa de 58, entre 56 e 58. O 13C26 você praticamente não vê mais no mercado, tá? Mas a minha escolha para ele também é materiais construtivos, mas principalmente geometria, tá? A atual dele, não a original, que é peituda, tá? Outra escolha, Cold Steel Voyager. Esse eu acho que é o Large. Porque, de novo, tipo de material construtivo, Gryvor muito resistente, Triad Lock, mas principalmente AUS8, a lâmina, e geometria. Paquímetro travado a 1 milímetro, entra 6, 7 e aí volta para 6 aqui. Então, alta habilidade de corte. É um canivete grande para churrasco, para lidar com verdura. Como eu falei, ele poderia ser trocado por esse Cold Steel Spartan AUS8, lâmina grande, e o paquímetro travado a 1 milímetro entra 5 milímetros nela. Então, 6 e 7 para 5, com uma lâmina desse tamanho, mas olha lá, a lâmina, espessura total do Voyager era um pouco menor, então isso facilita a habilidade de corte também, tá? Mas esse aqui poderia perfeitamente entrar no rol desses 5 que eu não dispensaria, tá? Ou poderia ser esse Ganzo G740, lâmina grande também, mais espessa um pouco do que o do Voyager, tá? Mas o paquímetro também travado a 1 milímetro, entra 5 nele, tá? E o que eu gosto muito nessa lâmina é o formato dela, que lembra muito a moela Kodiak, tá? Que eu sou um fã danado, nunca comprei porque é sempre muito caro, e a que tinha em 14C28N, dureza de 56, ou seja, um desperdício do aço, tá? Mas ele poderia entrar perfeitamente, tá? Mas a escolha recai sobre esse Voyager para um canivete grande, de uso em churrasco e coisas do tipo, tá? Porque geometria, perfura bem, corta muitíssimo bem, um aço excelente com um tratamento térmico que, se perder para alguém no mundo, só perde para os Almar, tá? Que também muitos fabricados em AUS8 no Japão, tá? Então, se perder, esse aqui é fabricado em Taiwan, era, né? Se perder, só perde para o Almar em termos de tratamento térmico do AUS8, tá? Então, a escolha recairia sobre ele, basicamente, habilidade de corte. O que para mim é o melhor dos canivetes que eu tenho, American Lawman, empunhadura toda em G10, não tem liner de aço, tá? É G10 puro, acho que são 5 milímetros cada tala de G10, AUS8, 60 de dureza, paquímetro travado a 1 milímetro, entra 11 e pouquinho nele, tá? Então, altíssima habilidade de corte, um aço com boa tolerância à fratura, não dá microdente, mesmo trabalhando com microfio de 10 graus de cada lado, tá? Empunhadura fantástica, fantástica, permite várias empunhaduras. No final das contas, se me falasse, Cabral, você só pode ter um canivete, eu ficaria na dúvida entre os dois, mas
Sendo o mais honesto possível, provavelmente eu escolheria o American Lawman por causa da habilidade de corte. E por último, um canivete, que é o meu queridinho, tá? Desde que eu comprei, por estética, tá? Eu normalmente não ligo para estética, tá, gente? Vocês sabem disso. Mas esse canivete, a estética dele me chama a atenção. Então, é um Lone Wolf Longhorn da época anterior à compra da Longhorn, da Lone Wolf pela Benchmade, que destruiu a marca, matou a marca, tá? O primeiro vídeo do ano iria ser sobre ele, mas como o pessoal pediu o vídeo dos 5, ele vai ficar para um próximo vídeo aí mais para frente. S30V, um fio todo curvo, ou seja, fora de série para cortar, paquímetro travado a 1 milímetro, entra 5 milímetros nele, então boa habilidade de corte, construção impecável, acabamento impecável, então ele seria um dos 5, tá? Provavelmente, se eu fosse escolher um, a dúvida seria entre os dois, mas provavelmente recairia sobre o American Lawman. Então, gente, não tem muito segredo, não. Eu não fico muito cheio de firula, porque belíssimo canivete. Não, com exceção desse aqui, que a estética, eu gosto da estética dele, tá? O resto, para mim, tem que só desempenhar bem. Por exemplo, o American Lawman, você não pode dizer que ele é um canivete muito bonito, né? Linhas meio retas e tal, mas é extremamente funcional e muito, mas muito eficiente, gente. Extremamente eficiente. Então, por isso, se eu só pudesse ter um, provavelmente seria esse American Lawman, tá? Nem mesmo o Buck Vantage ganharia dele. Eu nem pensaria duas vezes. Como eu falei, se eu ficasse na dúvida, seria entre esses dois. Nem do Buck, que é o que eu mais uso, eu teria dúvida se fosse em relação ao American Lawman. O Sanremo, como eu já falei, com esta geometria que eu dei, que é praticamente um full flat verdadeiro, tá? Também é um deles, dos 5, tá? Mas, como os amigos podem ver, gente, é basicamente por causa de desempenho. Aquilo que o canivete entrega em termos de trabalho. Se ele trabalha e se esse trabalho é executado de forma bem feita. Ou seja, se você cansa pouco a mão, se ele retém o fio, é isso. Se ele corta bem as coisas, basicamente recai sobre isso. Quando eu fizer o vídeo só desse aqui, eu vou explicar que não é só estética e vou mostrar por que eu considero esse aqui o meu xodozinho, tá? Mas se falasse assim, Cabral, você vai ter que baixar uma lei no seu país, você só pode ter um canivete, mesmo ele sendo xodozinho. Como diz um filme, se só pode haver um, seria o American Lawman. Esse American Lawman. AUS 8, 60 de dureza, tá? Fora de série esse canivete. Empunhadura toda em G10, sem liner de aço, tá? Então, gente, é isso, tá? O primeiro vídeo do ano é se eu só pudesse ter 5 canivetes, seria Lone Wolf Longhorn, Cold Steel American Lawman, Cold Steel Voyager, Sanremo 910 Plus e Buck Vantage, tá? Qual Vantage? Qualquer um deles. O Select em 420, esse aqui é 420 HC, 59 de dureza, 59 de dureza. Retenção de fio fora de série. O Avid, tá? Em 13C26,
Esse aqui, a geometria está praticamente original, somente o desbaste mais acentuado, pegando o ombro do high flat e a região do fio, para ter ainda mais habilidade de corte, mas o de uso diário eu afilei inclusive a porção do flat, tá? Então é um desempenho assim descomunal. E o Buck Vantage Pro S30V, 60 de dureza, G10, esse grip aqui fui eu que dei, tá? Tanto como o grip desse bambu tratado, esse recartilhado, também eu que fiz. A mesma coisa dessa micarta de papel, porque o Select é micarta de papel, tá? Resina fenólica com papel, também eu que fiz para dar mais grip. E assim, um canivete fora de série em habilidade de corte, como existem poucos. Esse rivaliza e até ganha um pouco, porque aqui tem 3 milímetros de espessura máxima de espinha, aqui tem 3,5. E, no entanto, o paquim travado a 1 milímetro, entra 11 e pouquinho nele, e acho que só no Vantage Pro que ele entra 11 e pouquinho. No Select e no Avid, acho que é 10, 11, tá? Então, gente, se só pudesse ter 5 canivetes, considerem esse aqui como sendo um só. E se eu já falei, se eu tivesse que escolher um único modelo, ou mais propriamente, um único aço entre os 3 disponíveis, seria o 12C26, tá? Por questão de gosto pessoal, por questão de desempenho, por questão de características gerais, tá? E mesmo se eu pudesse escolher, e a Cold Steel tivesse o American Lawman em 13C26 com a mesma excelência de tratamento térmico que ela dá no AUS8, óbvio, eu preferiria 13C26. Mas esse AUS8, gente, é como eu falo, no mundo inteiro, na linha das companhias de lâminas, se tiver um que ganha do tratamento térmico da Cold Steel, se ganhar, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, mas se ganhar, são só as lâminas da Almar do Japão em AUS8. Tá? Esse AUS8 de Taiwan é simplesmente fenomenal. Tá? E é o que eu estou falando. Apesar dele não ter a mesma tolerância ou resistência à fratura do 13C26, vamos colocar aqui com 60 de dureza, o 13C26 teria aí na casa de 40, talvez 45. O AUS8 talvez tenha aí na casa dos 30, 35 talvez, de tolerância à fratura. Mas seria por isso a minha escolha recaindo sobre o AUS8, perdão, o 13C26. Mas como só tem disponível em AUS8, levando em consideração características gerais, material, formato de lâmina, geometria geral, mas basicamente este formato de lâmina que tem um fio curvo contínuo, algo semelhante a esse Lone Wolf Longhorn. O fio é esse aqui é até mais acentuado um pouco, uma contínua curvatura. Isso aumenta muito a habilidade de corte, gente. Mas se só pudesse haver um, seria esse rapazinho aqui. E ele estaria em qualquer lista minha de 5 melhores lâminas. Essa lista, a outra, ele sempre estaria lá. E se os amigos tiverem a curiosidade de olhar no YouTube com tempo, com paciência, vão ver que eu não estou sozinho
na opinião sobre a excelência desse canivete Cold Steel American Lawman. Muita gente que entende partilha dessa opinião de que esse canivete é simplesmente excepcional. Tá? Lógico, a minha opinião não é porque os outros têm a opinião, é porque eu uso e sei o quanto ele é bom. E é a mesma coisa das outras pessoas. Elas normalmente têm acesso a muito mais lâminas do que eu, e, no entanto, ele sempre é uma menção super honrosa, quando não uma das escolhas básicas das pessoas. Tá? Então, para mim, dos que eu já tive em mãos, que eu vi, acho que nenhum supera também. Posso estar enganado, tá? De ver em vídeo e foto, mas dos que eu já tive em mãos, ninguém bate o American Lawman, principalmente esse mais antigo, em AUS 8. Ah, Cabral, mas você tem dele em XHP, que é uma... Gente, o XHP não aceita a geometria que o AUS 8 aceita em termos de fio. Esse aqui trabalha brincando com microfio de 10 graus. Sem rolar, óbvio, ele rola, tá, gente? Eu digo sem rolar, comparado com outras lâminas. Não dá microdentes, tá? Mesmo com o uso árduo em material mais exigente, tá? Ou seja, excelente retenção de fio, principalmente com a geometria ajustada, como é esse caso, tá? Um desbaste pegando o ombro do flat e a região do fio para aumentar ainda mais a habilidade de corte, tá? Ele, de tão pouco usado, vocês veem que o triad lock dele parece um lockback, ó, de tão fácil. Olhem a diferença. Esse triad lock, eu tenho que botar força. E acreditem, tem amigos meus, homens, tem um detalhe também de jeito, tá? Mas que não conseguem abrir esse triad lock. Eu mesmo aqui, ó, às vezes ele falha um pouco, ó. Por quê? Porque nem de longe ele foi tão usado quanto esse American Lawman, tá? E a trava dele, ó, deixou de ser segura porque está mais macia? De jeito nenhum. Isso é só porque a mola dele, de tanto ser acionada, ela cedeu um pouco, entre aspas, tá? Mas a trava em si, a eficiência da trava não perde nada, tá? Porque, como eu também não dou pancada nele, apesar de que ele aguenta, eu não tenho esse ajuste que a Triad Lock permite, dela ir ajustando e entrar mais no tangue da lâmina, tá? Isso aqui é só pelo efeito de muito uso dele. A mola do Triad Lock ficou um pouco mais amigável, vamos dizer assim, tá? Então é isso, gente. Como primeiro vídeo de 2025, se eu só pudesse ter 5 canivetes, seriam esses 5 modelos, tá? 1, 2, 3, 4. Aqui considerem um modelo só, tá? E ainda está faltando um outro Avid em 13C26, que é o de batente diário, tá? Que a lâmina foi inclusive afilada para aumentar ainda mais a já excelente habilidade de corte, tá? Seriam esses 5, tá? Se eu tivesse que indicar para alguém de olho fechado, lógico, você não vai achar no mercado, a não ser que alguém tenha modificado, um 910, no caso o Plus, mas qualquer um da linha 910 da Sanremo Land, com essa geometria, tá? Fininho assim. E olhem o tratamento térmico dessa lâmina. Fora de série. Mesma coisa esse AUS 8.
muito suave, gente. E não tem nada de estrope aqui não, tá? Acabado só em haste cerâmica, tá? Então é isso. Aproveitar como primeiro vídeo do ano, desejar um excepcional ano de 2025 a todos, tá? Com bastante realizações, poucas frustrações e, acima de toda e qualquer coisa, muita, mas muita saúde e harmonia com aquelas pessoas que você gosta. E o desejo de saúde e de um ano ótimo é extensível, além dos amigos, a todos os seus parentes, entes queridos, tá? A todos do círculo mais próximo dos amigos. É o que o Cabral deseja a todos, um 2025 excepcional a todo mundo. E como esse vídeo vai estar entrando às 6 da manhã do dia 1º, quarta-feira, deixa eu ver aqui, hoje é 30, segunda-feira, terça 31, quarta-feira é dia 1º, vocês já vão ter passado a virada, né? Que tenham tido uma excelente virada, muito divertida, muito farta, tá? Cercado de quem vocês gostam, tá? Que tenha corrido tudo às mil maravilhas e vocês tenham começado muitíssimo bem o ano de 2025 e que esse ano siga sendo muito bom, com certeza bem melhor que o 2024 em todos os sentidos e principalmente com muita saúde a todos. É o que o Cabral deseja aos amigos e todos os seus. Um grande abraço e um ótimo 2025.